Meus amigos, boa tarde. Estamos dando início ao nosso Momento de Fé. Desde segunda-feira passada, nós temos falado aqui sobre várias coisas sobre Deus. Hoje eu gostaria de mostrar para os meus amigos como é que funciona o mecanismo da oração. Quando você começa a orar, como é que é isso? Como é que Deus vê a oração? Como é que você deve ver? Como é que nós devemos ver essa questão da oração? Então, primeira coisa que nós temos que considerar é a pessoa do nosso Deus. O Deus Altíssimo, Deus justo, Deus poderoso. Depois nós temos que olhar para nós. Então nós somos fraqueza, nós somos pó e cinza, como diz a Bíblia. E finalmente eu vou lhes mostrar o aspecto também da perseverança na oração. Ao orar a gente precisa perseverar. Então tem esses três aspectos quando a gente vai orar. Saber quem é Deus, saber quem somos nós e perseverar na oração. E eu encontro um exemplo maravilhoso naquela história que você já ouviu falar da Bíblia, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, aquelas cidades pecadoras. Você já ouviu falar, né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E então, Abraão, que é o nosso pai na fé, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Então, veja aqui a história e eu vou destacar esses pontos aqui para nós aprendermos a questão da oração, para nós entendermos, inclusive, a mecânica, né? O mecanismo da oração. Olha só, diz aqui no livro do Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 22, diz assim, que partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, aí foi Abraão começando a orar. Aí ele se dirige a Deus da seguinte maneira, ele diz assim, destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Paremos aqui um instantinho. Olha só como é que Abraão se dirige a Deus, confiando na justiça de Deus. No caso ali daquela cidades pecadoras que Deus já havia condenado. Então ele diz, se houver 50 justos, não pouparás a cidade por amor a esses 50 justos que estejam lá na cidade? Pois é, então diz ele, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Então não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu fico maravilhado com a argumentação de Abraão. Deus é justo. Ele sabia quem era Deus e ele estava apelando para a justiça de Deus. Aí diz o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Aí Abraão continua falando, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Aí vem o reconhecimento de Abraão sobre quem ele era. E agora, meus amigos, eu paro aqui para dizer o seguinte, nós temos que saber que nós não somos nada. Nós não podemos chegar na presença de Deus cobrando, exigindo. Não, oramos porque Deus é misericordioso para ouvir a nossa oração. Além disso, nós que somos cristãos, temos uma arma, que é o nome de Jesus. E Jesus nos autoriza. Então, nós que estamos em paz com Jesus, nós que estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor Jesus, nós podemos usar o nome dele, né? E então isso é uma arma ao nosso alcance, o nome de Jesus.
Mas ainda assim somos pó e cinza. E Abraão sabia disso. Então ele dizia: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. E aí ele começa uma outra coisa que a gente chama de a persistência na oração. Ele diz: na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Aí o Senhor respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu Abraão: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão. E agora entramos nesse terceiro ponto, que é a insistência, a persistência. Nós temos que ser persistentes nas nossas orações. Diz aqui o texto, disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. E tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Na verdade, meus amigos, Abraão foi persistente. Mas, veja bem, eu tenho a impressão que Abraão não teve coragem de baixar mais um pouco, porque Deus estava sendo tão bom, Deus é poderoso, poderosíssimo. Já havia determinado que aquelas cidades de homens ímpios, homens devassos, Sodoma e Gomorra, aquilo ali era a última palavra em devassidão, tanto é que Deus determinou a destruição daquelas cidades. Agora vai a Abraão para contrariar a vontade de Deus. Você está percebendo? E então ele foi muito ousado em baixar. 50, 45, 40, 20, 30, 20, 10. Ele baixou até 10 e Deus disse: não a destruirei por amor dos 10. Acontece que não havia nem 5, nem 5. Né? Ali só havia mesmo o Ló, as 2 filhas e a mulher dele. Só 4 pessoas. Então, assim, meus irmãos, meus amigos. Então nós aqui aprendemos, esse assunto aqui é para ser meditado. Eu queria que você, depois que nós terminássemos de meditar aqui no nosso momento de fé, você relesse esse texto aqui e você aprendesse a orar, como eu também estou aprendendo a orar com Abraão e com esse exemplo de Abraão. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus, esse Deus maravilhoso, misericordioso e bondoso. Justo, porém. Agora, quem somos nós? Pó e cinza, nada mais. Agora, vale a persistência, que Deus nos dê graça para persistir. Tenho eu a impressão que se Abraão baixasse de 10 para 5, não ia nem dar, ia sobraram só 4, né? E a mulher de Ló, ainda no meio do caminho, ela foi transformada numa estátua de sal, porque ela olhou para trás. Então, meus amigos e meus irmãos, é uma situação difícil. O trabalho de interceder não é fácil. O trabalho de orar, quem ora, quem intercede, quem clama em favor das pessoas, é um sofredor, é um batalhador. Então, que Deus ajude a esses batalhadores, que Deus nos ajude a nós, para nós também sermos guerreiros de oração, buscadores de Deus, com persistência, com insistência, até alcançar a vitória. Meus amigos, meus irmãos, vamos agora orar ao Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, se possível, fechar os nossos olhos, fixar a nossa mente no Senhor e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos na Tua santa presença. E eu quero Te agradecer, meu Deus, sobretudo
pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão do nosso Deus. Porque Deus sabe que nós somos pó e cinza, e nada mais. Deus sabe que nós somos pessoas insignificantes. Deus sabe que nós somos pessoas que dependemos inteiramente da sua graça e da sua misericórdia. E por isso Ele olha para nós dessa maneira. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Vem ao encontro dos nossos corações. Eu quero pedir pelos meus amigos, pelos meus irmãos que estão sofrendo. Tem muita gente nesta hora sofrendo, muitos problemas, muitos assuntos, inclusive na área da saúde, de doenças, de enfermidades, de dificuldades diversas. Muita gente sofrendo de medo, nervosismo, angústias, depressão. Há muita gente com síndromes várias. Meu Deus, põe a tua mão, cura, liberta, salva, transforma, opera. Oh, meu Deus, envia o alívio para a pessoa que está sofrendo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu oro. Faz melhor do que o que eu estou te pedindo, pois é no nome de Jesus que eu suplico todas estas bênçãos, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por sua atenção. Eu vou amanhã retornar. Nós vamos amanhã encerrar esta semana de atividades aqui pelas redes sociais. Será a minha alegria apresentar mais um momento de fé amanhã, que é sábado. Então, até lá, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Estamos juntos, meus amigos, meus irmãos.